Fala galera, professor Carlos Eduardo na área para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós temos uma missão muito especial aqui que é voltada para o concurso do Detran, né? Nós temos aqui o Esquenta Detran de língua portuguesa. Meus queridos, como vocês sabem, é um concurso cuja banca não sabemos ainda, né? Então nós temos muitas possibilidades, pode ser Compev, pode ser Funcerne, pode ser IDECAM, pode ser Instituto Consulplan, enfim. Então, eu vou começar a trabalhar com a banca mais temida. Eu peguei questões que são bem atuais, questões que têm aí no máximo 2 meses, sei lá, 3 meses, da banca IDECAM, e vocês, né, irão responder comigo, beleza? A listinha de questão está aqui, vai ser disponibilizada com certeza, e aí nós vamos fazendo o melhor. Ó, eu vou ler a questão, você vai dar uma pausa no vídeo, vai tentar responder sozinho. Quando você tentou responder sozinho, marcou, aí você solta o vídeo que eu vou comentar a questão, beleza? Então vamos lá, deixa eu projetar aqui a imagem, compartilhar a tela, só para você acompanhar comigo. Show de bola, vai ser uma aula legal. Meus queridos, ó, olha aqui, já está o material projetado, creio que está aparecendo para vocês aí. E a primeira questão, como eu mostrei para vocês, ó, é uma questão de 2025, né? Todas as questões serão de 2025. Eu quero fazer aí de modo que sejam questões bem atuais, beleza? A questão diz assim: com base nas regras de concordância verbal, assinale a alternativa que apresenta a análise correta da forma verbal havia empregada em. Aqui no Brasil, o implacável Nelson Rodrigues já havia denunciado essa coisa ululante e a ela até dedicou um livro. Aí ele está querendo saber, gente, sobre o uso desse verbo haver, o havia, show de bola. O que é que você vai fazer agora? Você vai pausar, vai analisar todas as alternativas e vai marcar uma. Quando você fizer isso, aí você vai soltar o vídeo e aí o professor vai dar o gabarito e corrigir juntamente com você, beleza? Vamos lá? Pausou aí, uma, duas, meia aí? Já, pausou, né? Meu aluno pausou, meu aluno respondeu. Agora cabe ao professor fazer o gabarito, show de bola? E para fazer esse gabarito de modo bem legal, eu queria que vocês viessem comigo aqui ao quadro branco, certo? Esse quadro branco ajuda pra caramba. Qual é a primeira coisa para a qual eu quero chamar a atenção, meus queridos? Tenham muito cuidado com o verbo haver. O verbo haver é um verbo que sempre cai em prova. Nós não temos nem assim muito medo de colocar isso aqui não cair, porque a gente sabe que cai, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Você vai estudar comigo agora o verbo haver. Beleza? Qual é o perigo relacionado a esse verbo? É que muita gente diz que o verbo haver é um verbo impessoal, né? Ah, e o verbo haver é um verbo impessoal. Não é. Ah, professor, o senhor está desconstruindo o que eu aprendi e estou, né? Se você aprendeu que o verbo haver é impessoal, isso é uma afirmação errada, porque ele não é impessoal, ele pode ser impessoal. Uma coisa é eu dizer que ele é, significa sempre, exclusivamente, né? Outra coisa é que ele pode ser. E o verbo haver, ele pode ser impessoal. Vamos colocar essa informação aqui, ó. Esse verbo que você está estudando comigo é o verbo haver, e esse cara tem uma pequena possibilidade de ser impessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele tem uma possibilidade de ser impessoal, né? E aí você pode estar pensando o seguinte: professor, mas faz tanto tempo que eu não estudo. O que é isso? O que é um verbo impessoal? Vamos lembrar as características? Ó, o verbo impessoal, ele tem duas características que são bem elementares, beleza? Você precisa conhecer essas características. Vamos lá. Quais são, professor, essas características? Primeiro, olha, ele não tem sujeitos, certo? Tem, ele não tem sujeito. Beleza. O verbo impessoal, ele não tem sujeito. E a segunda característica dele é que esse verbo fica no singular. Ele não tem sujeito e fica no singular. Show de bola? Então, ó, o verbo impessoal é aquele que não tem sujeito e fica no singular. Eu estou dizendo que ele
pode ser. Quando é que ele pode ser, professor? Depende do sentido. Vamos pegar isso daqui, ó. O verbo haver pode ser impessoal, dependendo do sentido que ele apresentar na frase. Vamos lá, vamos colocar essa palavra aqui, olha, sentido, né? Pode ser de acordo com o sentido que ele apresentar na frase. Professor, quais são os sentidos que levam o verbo haver a ser impessoal? Três sentidos, certo? Três sentidos. Vamos colocar aqui, ó, as três setinhas. Sentido de existir, né? Sentido de existir. Sentido de acontecer. Acontecer. Alguns gramáticos gostam de dizer ocorrer, né? Acontecer ou ocorrer. Show de bola? E também o sentido de tempo, tempo decorrido. Decorrido. Decorrido, beleza? Tranquilo, professor. O que é esse tempo decorrido? Gente, tempo decorrido é um tempo que ficou para trás, né? Eu digo assim, olha, há 8 anos me formei, né? Então, se passaram 8 anos, né? Digamos assim, é um tempo que ficou para trás, beleza? Eu vou dividir aqui o quadro para que vocês entendam comigo o que é que eu estou querendo explicar. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, olha, exemplo 1. Olha aqui o exemplo 1. A frase vai ser o seguinte, olha. Houve, houve problemas, problemas na festa. Ó, houve problemas na festa, beleza? Meus queridos, será que eu não cometi um equívoco nessa frase, não? Será que não deveria ser assim, olha, houveram problemas na festa para fazer a concordância com problemas? Vamos lá, vamos demarcar aqui esse verbo haver, né? Houve. Esse verbo haver tem sentido de quê? Quando eu digo houve problemas na festa, é como se fosse aconteceram problemas na festa. Então, peraí, esse verbo haver, ele tem o quê? Sentido de acontecer. Acontecer. Verbo haver aí tem sentido de acontecer. Show, professor. Peraí, é como se fosse aconteceram problemas. O verbo haver tem sentido de acontecer. E se ele tem sentido de acontecer, você tem que dizer que esse cara é impessoal. Ou seja, significa então que esse verbo não tem sujeito, e que ele fica no singular. Verbo impessoal não tem sujeito e fica no singular. Show de bola? Tranquilo, professor. Aí vamos lá. O que eu não posso é dizer que ele sempre vai ser impessoal. Isso você não pode dizer. Por quê? Para ser impessoal, ele tem que passar nesse filtro que eu coloquei para você. Ele tem que ter sentido de existir, sentido de acontecer o tempo decorrido. Se ele não tiver nenhum desses sentidos, ele não é um verbo impessoal. Ele é um verbo normal, como qualquer outro verbo. Ele vai fazer concordância. Por exemplo, professor, dê um caso aí na hora. Vou pegar aqui a canetinha roxa para ficar tudo igual, né? Para não ficar nada feio. Cadê? Tá aqui a canetinha. Vou pegar a canetinha roxa, senão vai ficar bagunçado, né? Olha aqui esse exemplo. Eu digo assim, olha, exemplo 2. Opa, deu um probleminha aqui na caneta. Deixa-me só apagar. Essa canetinha sempre faz isso. Ela trava. E aí dá um trabalhão para o professor destravar, mas é só limpar a ponta dela que vai dar certo. Só um minutinho aí, erros técnicos, né, que sempre acontece uma aula ou outra. Então vamos lá, vamos ver se agora dá certo. Ó, exemplo, deu certo. Exemplo 2. Dê uma olhadinha aqui comigo, ó. Olha essa frase, eu digo assim, olha, Técio, Técio havia, havia, sei lá, chegado, chegado agora. Ó, Técio havia chegado agora e já foi embora, por exemplo. Imagine que a frase fosse assim. Meus queridos, dentro dessa frase, você concorda comigo que há o verbo haver? Olha o bonitinho aqui, ó.
E aí eu pergunto para você se esse verbo é impessoal. É a pergunta que nós temos que fazer. Será que esse verbo é impessoal? Ou seja, será que ele não tem sujeito e ele fica no singular? Vamos fazer o teste, ó. Para ser impessoal, ele precisa ter sentido de existir e acontecer o tempo decorrido. Quando eu digo Técio havia chegado, tem sentido de existir? É como se fosse Técio existia chegado agora? Não, né? Fica tão estranho. Se eu disser assim, olha, tem sentido de acontecer, faz sentido, olha, Técio acontecia chegado agora? Não, ele não tem sentido de acontecer, né? Técio havia chegado agora, tem sentido de tempo decorrido, ou seja, tempo que se passou? Não, gente. Para ter sentido de tempo decorrido, eu tenho que ter tipo assim, olha, há 3 anos, há 5 anos. Não, ele não tem sentido de existir. Ele não tem sentido de acontecer e ele não tem sentido de tempo decorrido. Então, ele é um verbo normal, ele tem sujeito. Quem é o sujeito dele? Quem é que havia chegado agora? Técio. Quem é que havia chegado agora? Técio. Então, Técio é o sujeito, né? É o sujeito do havia, né? Quem é que havia chegado? Técio, beleza? Interessante, pessoal, que você perceba também que aqui eu tenho dois verbos, olha, dois, né? Eu tenho um conjunto de verbos. E quando eu tenho um conjunto de verbos assim, um ao lado do outro, nós chamamos isso de locução verbal, né? Locução verbal. Quando há locução verbal, esse primeiro verbo nós chamamos de verbo auxiliar. E esse segundo verbo nós chamamos de verbo principal. Beleza? Show, professor. Só uma informaçãozinha a mais para você ficar bem antenado aí. Tranquilo? Muito bom. Vamos ver se a gente consegue aplicar isso lá à nossa questão. Show de bola? Vou deixar salvo aqui para ver. Pode ser que às vezes a gente, né, queira utilizar novamente. Dê uma olhadinha comigo, vamos analisar. Ó, ele diz assim, ó, aqui no Brasil, o implacável Nelson Rodrigues já havia denunciado, ó, já havia denunciado. Show de bola. Meus queridos, será que esse havia é impessoal? Vamos ver se ele tem sentido de existir. Olha, já existia denunciado. E fica feio, viu, professor? Não, não tem sentido de existir. Já acontecia denunciado. Não, né? Ele não tem sentido de acontecer. Aí eu poderia dizer assim, olha, professor, tem tempo decorrido. Não, né? Não tem sentido de tempo decorrido, porque tem que ter há 3 anos, há 5 anos, e eu não tenho isso daí. Então vem cá comigo. Cara, esse verbo haver não tem sentido de existir, não tem sentido de acontecer, não tem sentido de tempo decorrido. Então, esse verbo não é impessoal, ele é um verbo normal, gente, ele tem sujeito. Quem é que havia denunciado? Quem é que já havia denunciado? O implacável Nelson Rodrigues, certo? Aqui está o sujeito, né? Sujeito dele. Esse verbo tem sujeito normalmente, ele não é impessoal, porque ele não tem sentido de existir, de acontecer o tempo decorrido. Aí veja só, professor, mas eu tenho aqui, olha, dois verbos. É o que nós chamamos de locução verbal. Eu disse para vocês que esse primeiro é o verbo auxiliar e o segundo é o verbo principal. Beleza? Tranquilo, sem estresse, sem problema, certo? O núcleo, inclusive, do sujeito seria Nelson Rodrigues, né? Que é a palavra mais importante, substantivo. Vamos dar uma olhadinha na letra A. A letra A diz assim, olha, o uso do verbo haver está incorreto. Gente, eu nem leio mais, o verbo tá lindo, tá maravilhoso, né? Ele tá certinho, ele é um verbo auxiliar. Letra B. O verbo haver nesse contexto é impessoal, é nada. Ele não tem sentido de existir, não tem sentido de acontecer, não tem sentido de tempo decorrido. Letra C. Trata-se do verbo haver com sentido de existência, ou seja, com sentido de existir. Tem sentido de existir? Já existia denunciado? Não, gente. Errado a letra C. Né? D. O verbo haver, por estar seguido de particípio, torna a estrutura passiva. Ó, passiva. Gente, o que é passiva? Passiva é quando você sofre a ação, né? Sofre a ação. Por exemplo, quando eu digo assim, olha, Carlos foi mordido pelo cachorro. Carlos foi mordido pelo cachorro. Carlos é o sujeito, ele sofreu a ação de ser mordido. Isso é voz passiva. Você acha que há voz passiva aí? Eu digo assim, olha, Nelson Rodrigues já
havia denunciado, ou seja, ele praticou a ação de denunciar. Se ele pratica a ação de denunciar, essa voz é o quê? Ativa. Eliminamos a letra D, ficamos com o gabarito letra E. Espero que você tenha acertado. A letra E diz assim, olha, o verbo haver atua como auxiliar, sim, ele é um verbo auxiliar, na formação do pretérito mais que perfeito composto do indicativo. E por isso concorda normalmente com o sujeito Nelson Rodrigues. Perfeito, gente, né? O verbo não é impessoal, ele tem sujeito, o núcleo do sujeito é Nelson Rodrigues, ele é um verbo auxiliar. Professor, mas o que é esse negócio de pretérito mais que perfeito composto? Relaxa, já já você vai aprender comigo. Tem uma questão que fala só sobre isso aqui, eu acho que é a questão 3 ou 4, beleza? Questão de número 1 a gente matou, isso é muito importante, eu quero que da questão 1 você tire um aprendizado. Nem sempre o verbo haver é impessoal. Anote isso, olha. Nem sempre o verbo haver é impessoal, nem sempre, beleza? A 1 a gente já matou, eu queria que você fizesse comigo a questão de número 2. A questão 2 é sobre crase, né? Crase é muito importante. Ele diz assim, olha, no trecho, um atropelamento pode causar muitos danos à vítima. A construção com crase decorre da regência envolvida na estruturação da oração. Com base nesse contexto e no funcionamento sintático da frase, é correto afirmar que, gente, olha, antes da gente continuar, eu queria pedir perdão a vocês por um eventual barulho, né? Eu estou, por exemplo, na minha casa, eu estou gravando essa aula em casa, então há vizinho, há rua aqui em frente, então sempre tem um barulhinho na aula que não vai nos comprometer, beleza? Mais uma vez, eu queria que você pausasse e fizesse essa questão. Lembrando, gente, olha que essa questão é de 2025. Essa questão é muito recente, então nós estamos lidando aqui com ouro, certo? Pausou, respondeu? Pause aí, responda para mim. Qual é esse gabarito? O professor, vou pausar agora. Pausa. Pausou? Show de bola. Agora você já deve ter respondido, já soltou o vídeo e vem esperar a resposta. Venha cá comigo para eu fazer uma pequena revisão com você, certo? Vamos lá, meus queridos. Ó, eu vou ser bem direto, eu não quero enrolar. Você não quer ser professor de português, você quer passar no concurso. Vamos lá. Professor, como é que eu acerto crase? Porque todo professor de português diz assim, crase é a preposição mais artigo. Gente, o aluno decora isso, mas para que é que serve se ele não sabe aplicar? Eu quero que você saiba aplicar que crase é preposição mais artigo. Crase é preposição mais artigo. Como, vamos lá, professor. Vou colocar para você dois bisus, certo? Dois bisus, crase, certo? O primeiro bisu vai ser o mais seguro, o mais legal, certo? O primeiro bisu vai ser esse aqui, olha, o mais seguro. Qual é, professor? É o bisu do antes e depois, beleza? Vamos lá. O que é que eu procuro antes, professor? O que é que eu vou procurar antes? Antes, meu querido, você vai procurar a preposição a. Você vai procurar a preposição a, beleza? A preposição a. Deixa eu só resolver um probleminha aqui, certo? Bem rapidinho, bem rapidinho. Minha mãe está falando e quando mamãe fala, eu não tenho como não responder. Pronto. Meu filho, tá tudo bem? Estou preocupada, você está demorando. Estou dando aula amanhã, já já eu respondo melhor, tá bom? Meu querido professor, já achei a preposição a. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou olhar o que tem depois, né? Vou olhar o que tem depois, porque depois eu tenho que achar esse rapaz, o artigo. Quem é o artigo, professor? É o artigo a, que também pode estar no plural. Beleza? Professor, peraí. Crase é a preposição mais artigo. O bizu é antes e depois. Antes eu procuro a preposição a, depois eu procuro o artigo a. Professor, o senhor vai me ensinar a procurar a preposição, o senhor vai me ensinar a procurar o artigo vou, não se preocupe, beleza? E tem o segundo bizu, que é o bizu do cachorro. Como é, professor? É. O segundo bizu é o bizu do cachorro. Como assim? Bizu do ao, certo? Bizu do ao, bizu do cachorro. Tranquilo, professor, o senhor vai me explicar, avô? Olha aqui essa frase.
Vou começar pelo primeiro bizu. Olha aqui. Eu me referi, eu me referi à professora, a professora Elma. Tenho grande admiração pela professora Elma, é uma das responsáveis por minha aprovação, né? Aí eu vou colocar logo outro exemplo, certo? Ó, eu fiz alusão, eu fiz alusão à diretora Leonides, Leonides, certo? Vamos pegar esses dois exemplos em primeiro lugar. Ó, vamos lá. Professor, tem um A nos dois exemplos. Pois é, rapaz, a nossa dúvida está nele, ó. Eu tenho um A aqui e eu tenho um A aqui. Será que eu uso ou não o sinal indicativo de classe? Qual é o bizu? Antes e depois. Antes, você vai procurar o quê? A preposição a. Eu vou pegar o a, vou olhar o que tem antes e vou procurar a preposição a. Show de bola, professor. Tranquilo, mó paz, sem estresse, sem problema. Como é que eu procuro, professor, a preposição a? Agora preste atenção. Você vai pegar o a, vai olhar o que tem antes e vai fazer uma pergunta. Você vai pegar o a, vai olhar o que tem antes e vai fazer uma pergunta. Se nessa perguntinha aparecer a letra A, tem preposição. Peraí, ó. Pega o A, olha o que tem antes. Faço uma pergunta. Se nessa pergunta aparecer a letrinha A, tem preposição. Por exemplo, olha, eu me referi à professora Elma. Vamos olhar o que tem antes do A. Eu me referi. Faço uma pergunta. Cara, eu me referi a quem? Eu me referi a quem? Eita, você concorda comigo que nessa perguntinha que eu fiz antes apareceu a letra A? Foi. Apareceu a letra A. Então tem preposição. É o que eu quero que você entenda. Se você olha para o que tem antes, faz uma pergunta e nessa pergunta aparecer a letrinha A, é porque tem preposição. Agora você tem que olhar o que tem depois. Ó, professora Elma. Você tem que procurar o que depois? O que é que você procura depois? Depois você procura o artigo A ou as, né, dependendo do contexto. Agora você tem que procurar o artigo. Será que antes de professora Elma, eu tenho como usar um artigo? Será que tem? Aí qual é o bizu que você vai fazer? Você vai formar uma frase. Forme uma frase com professora Elma. Forme. A professora Elma é maravilhosa. A professora Elma é excelente. A professora Elma é uma ótima professora. Concorda comigo que eu consigo dizer a professora Elma? Ou seja, eu consigo colocar o artigo. A professora Elma, né? Antes tem preposição, depois aceita o artigo. Ó, e quando você tem preposição com artigo, você tem crase. Tem que colocar o sinal indicativo de crase aqui. Professor, embaixo eu vou fazer o mesmo passo a passo. É, olha, eu fiz alusão à diretora Leonides, né? Como é que eu faço? Bizu do antes e depois. Antes eu vou procurar o quê? Preposição. Como é que eu procuro a preposição? Fazendo uma pergunta, olha. Eu fiz alusão. Cara, você fez alusão? Você fez alusão a quem? Né? Você fez alusão a quem? Concorda comigo, ó, que apareceu o a na perguntinha, então tem preposição antes. O primeiro passo já foi. Agora eu vou olhar o que tem depois. Diretora Leonides, né? Diretora Leonides. Será que antes de diretora Leonides eu consigo colocar um artigo? Consigo, olha, a diretora Leonides é ótima. A diretora Leonides é maravilhosa. Eu consigo dizer, olha, a diretora Leonides. Antes tem preposição, depois tem artigo. E preposição mais artigo dá crase. Professor, estou gostando de outro exemplo na hora. Vamos aqui com outro exemplo. Ó. Olha aqui esse outro exemplo. Diga assim, olha, eu terminei, né,
a matéria, certo? Será que tem um sinal indicativo de crase aqui? Vamos fazer, olha. Antes e depois. Antes eu procuro preposição. Vamos procurar. Eu terminei. Eu terminei. O quê? Eu terminei. O quê? Tem preposição antes? Tem não. O a não apareceu na perguntinha. Se o a não apareceu na perguntinha, não tem preposição. E se não tem preposição, não tem crase. Show de bola? Entendi, professor. Não tem preposição, não tem crase. Perfeito. Agora, olha só, professor, tinha um bisu do cachorro. O senhor falou no tal do bisu do cachorro, foi? O professor falou no bisu do cachorro, certo? E aí, professor, o que é que acontece, professor, com o bisu do cachorro? Vamos supor, você já colocou, né? Você já colocou o sinal indicativo de crase, mas você está com medo de ter errado. Ó, eu me referi à professora Elma, aí eu coloquei com o sinal indicativo de crase. E agora, professor, o que é que eu faço? Faço o bisu do cachorro. Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar o A, vai olhar o que tem depois dele e vai trocar por palavras masculinas. Eu pego o A, olho o que tem depois e troco por palavras masculinas. Se no masculino eu usar ao, no feminino eu uso crase. Se no masculino eu usar ao, no feminino eu uso crase. Por exemplo, eu me referi à professora Elma. Vou jogar no masculino, vou colocar professor João. Como é que ficaria? Eu me referi ao professor João. Ao professor João. Opa, se no masculino eu uso ao, no feminino eu uso crase. Então a crase está certa. Olha embaixo, eu fiz alusão à diretora Leonise, eu vou trocar por diretor João. Como é que ficaria? Eu fiz alusão ao diretor João, ao diretor João. Se no masculino eu uso ao, no feminino eu uso crase. Beleza? Professor, aqui, olha, eu terminei a matéria, troque matéria por conteúdo, como é que ficaria? Eu terminei o conteúdo. Veja que eu não utilizei ao, é por isso que eu não usei crase, beleza? Então vamos comigo fazer a questão? Vamos comigo fazer a questão. Olha aqui, diz o seguinte. Ah, um atropelamento pode causar muitos danos à vítima. Gente, olha, se é dano a quem? Causa danos a quem? A palavra danos pediu a preposição a. E antes de vítima, eu consigo usar artigo? Consigo. Olha, a vítima pereceu. Tem preposição, tem artigo. Dê uma olhadinha aí, olha. Letra A regência do substantivo danos, que exige a preposição a, sim, a palavra danos, exige a preposição a. Se é dano a quem? Combinada com a artigo definido feminino exigido por vítima. Sim, olha, a vítima justifica o uso do acento grave indicativo de crase. Perfeito, o gabarito está na letra A. Show de bola. Letra B, a forma verbal causal exige objeto direto. Gente, ó, causar. Causar não pede preposição. Foi danos que pediu. Letra C, o emprego da crase está incorreto. Não está muito, é certo. Né? Letra D, a preposição a é exigida pelo substantivo vítima. Não, é por danos, né? E letra E, a regência da forma verbal pode causar, não é pode causar, gente, é danos, beleza? Então a questão 2 a gente já matou. Vamos à questão 3. Ó, a questão 3 é muito boa. Diz assim, olha, questão da IDECAN 2025, viu? Professor, mas o senhor nem colocou, mas todas as questões aqui são IDECAN 2025. Olha só. Embora parecessem distraídos, havia um vazio em cada semblante. A oração em destaque no trecho no excerto do texto tem a mesma equivalência semântica da oração em negrito na alternativa. Olha, a mesma. Eu quero que você faça, certo? Um minutinho aí para você fazer. E aí? Qual é o gabarito? Pense um pouquinho. Pense.
Vamos lá? Professor, essa questão é muito difícil. É nada, olha. Vem aqui comigo, vou pedir um favor para você hoje. Hoje você vai se esforçar para decorar, certo? Ah, professor, decorar eu não gosto, mas vai ter que gostar, certo? Para decorar os conectivos conse- concessivos, beleza? Concessivos. Beleza? Ah, professor, tranquilo, olha. Eu vou ter aí, né, que decorar os conectivos concessivos. Show de bola? Vamos lá, professor. Concessivo, qual é o bizu, gente? Olha, concessivo começa com, beleza? Concessivo começa com, certo? E com, você vai lembrar a palavrinha contrário, né? Com, você vai lembrar a palavrinha contrário, né? O que é o sentido concessivo? É o sentido contrário. É o contrário ao esperado, é o contrário àquilo que eu estou esperando, beleza? Eu estou esperando que uma coisa aconteça, mas acontece o contrário. Show de bola? Então vamos lá, olha. Ah, professor, dê um exemplo. Eu digo assim, olha, mesmo que eu esteja com um corte no pé, irei correr 10 quilômetros. Meus queridos, se uma pessoa está com um corte no pé, o que é que eu espero dela? Que essa pessoa repouse, que vá descansar, que não faça isso. Só que aqui vai acontecer o contrário. A pessoa que está com um corte no pé vai correr 10 quilômetros, ou seja, aconteceu o contrário àquilo que a gente esperava. Mas na hora da prova não dá para você fazer essa interpretação, é tudo muito rápido. Você vai ter que decorar os conectivos. Vamos lá. Os concessivos, eles se dividem em dois grupos: os que são comuns, que você usa no seu dia a dia, e os que são estranhos. Vamos lá, quais são os comuns que você usa no dia a dia? Você usa o embora, né? Você usa o embora, você usa o ainda que, você usa o apesar de, você usa o mesmo que, né? Mesmo que, você usa o mesmo com, vou colocar aqui embaixo, tá bom? O mesmo com, você usa o por mais que, e você usa o por pior que, beleza? Embora, ainda que, apesar de, mesmo que, mesmo com, ou seja, esses você usa no dia a dia, certo? Pode cair na sua prova? Pode, como caiu na questão. Só que ele sempre vai pedir que você troque por um sinônimo. E esse sinônimo que ele vai dar é bem esquisito. Por exemplo, olha, são concessivos também, olha, o conquanto, olha, com, quanto, né? Ó, professor, é concessivo também o posto que. É concessivo também o não obstante, não, não obstante. É concessivo também o malgrado. Ai, professor, que nome feio, malgrado. É. E aí você pode estar se perguntando, e o que é que significa malgrado? O que é que significa posto que? Não obstante, é o mesmo significado desses que estão em cima. Eles são sinônimos. Ó, eu posso trocar embora por conquanto, eu posso trocar posto que por ainda que, eu posso trocar apesar de por não obstante, eu posso trocar mesmo que por malgrado, beleza? É a mesma coisa, certo? Só tem que ter cuidado com um deles, ó. Cuidado, cuidado. A banca vai tentar confundir com por quanto, certo? Por quanto. Tenha cuidado. Por quanto, gente, é muito parecido com quanto, mas tem uma diferença, ó. Com quanto começa com de concessivo. Com quanto é concessivo. Agora, por quanto começa com porque. E esse porque lembra para você a palavrinha por quê, certo? Por quanto, gente, significa por quê, certo? Por quanto significa por quê. Ou seja, ele é um conectivo que indica para você causa, causa ou explicação. Explicação. Ou seja, você não pode trocar
Com quanto, por quanto não é concessivo, certo? Dá um jeito de você decorar isso daí. Ah, professor, mas é difícil. Gente, tem tantas coisas difíceis no mundo, né? Então, faça o esforço para você aprender isso daí. Então, vamos lá, vamos ver na questão. Será que isso aqui vai ser útil? Ó, dê uma olhadinha aqui. Ele colocou um embora. Embora é concessivo, você já sabe. Concessivo, beleza? Aí vamos lá. Se ele diz que quer um que tenha a mesma equivalência, você vai ter que procurar também um concessivo. Por exemplo, consoante é concessivo? Não, não está lá naquela listinha que eu fiz para você. Malgrado é concessivo? É. Então, o nosso gabarito está na letra B de bolo de pote, né? Contanto que, não, gente, contanto que é uma condição, né? Por quanto é concessivo? Não, por quanto começa com porque, de porquê, é causa ou explicação. Haja vista estava naquela listinha? Não, gente, isso aqui é um conectivo, né, geralmente causal. Então, nosso gabarito letra B. Você só teria que entender que tanto embora quanto malgrado são conectivos concessivos. Só isso. Beleza? Tranquilo? Questão 3 a gente matou. Eu queria que vocês fossem comigo a questão de número 4. Excelente questão. Excelente questão, muito boa. Ó, vamos fazer o seguinte: ele diz assim: olha, o verbo realçado em mal nascera expressa uma ação que. Professor, qual é o verbo realçado? Esse aqui, ó. Nascera. Show de bola? Um minutinho para você fazer. Enquanto você faz, ó, eu vou aproveitar para fazer uma coisa. A garrafinha de água do professor está seca, né? Então eu vou aqui encher bem rapidinho enquanto você faz a questão, certo? Vou gelar água aqui ao lado, né? No meu estúdio. Então, é um minutinho só enquanto eu encho minha garrafinha, beleza? Vamos lá, faça aí, arrocha o nó. Enquanto o professor vai encher a garrafa. Será que a galera já respondeu? E aí? O professor tem água para tomar? Meus queridos, ó, IDECAN 2025. Esse tema a IDECAN adora, certo? A IDECAN adora esse tema. Eu vou levar vocês ao quadro branco, certo? Vamos lá comigo, vamos aqui com o professor. Ó, vem cá. Na gramática, né, lá na parte de verbos, existe um conteúdo chamado de tempos e modos verbais, né? Se você é aluno do Conselho Moçoroense, em algum momento você deve ter estudado isso comigo. E existe um tempo que é bem interessante, ó. Ele é chamado, vou abreviar aqui, ó, de pretérito mais que perfeito, certo? Pretérito mais que perfeito. Professor, o que é o pretérito mais que perfeito? Cara, se você olhar o conceito dele na gramática, a gente endoida, sabia? Porque na gramática diz o seguinte, olha, o pretérito mais que perfeito é uma ação começada no passado e concluída no passado antes de outra ação começada no passado e concluída no passado. Professor, não entendi nada. Resumindo, o que é o pretérito mais que perfeito? É o passado do passado. É o passado do passado. Beleza? Passado do passado. Tranquilo? Show de bola. Professor, como é que a gente vê isso daí, gente? Ó, o pretérito mais que perfeito, você vai marcar a alternativa. Se perguntar o que é, você vai procurar a alternativa que seja mais próxima do passado beleza? E ele se divide para você de duas formas. O pretérito mais que perfeito se divide para você de duas formas. Ó, pode ser a forma simples, ou pode ser a forma composta. Ele pode ser simples e composto.
Beleza? Vamos lá. Inclusive, isso estava na questão 1, eu disse a vocês que iria explicar agora. Como é que eu faço para colocar um verbo no pretérito mais que perfeito na forma simples? Gente, é tão fácil. É só você colocar esse verbo terminando em ra. Só isso, né? Colocou o verbo terminando em irá, pronto, ele está no pretérito mais que perfeito na sua forma simples. Por exemplo, olha, se eu quisesse colocar o verbo amar, como é que ficaria? Amara. Amara, né? Se eu quiser colocar o verbo vender, como é que ficaria? Vem, vendeira. Vendeira, beleza? Cuidado para não colocar acento, né? Senão fica venderá, aí já é futuro, é sem acento. Então, qualquer verbo, ó, por exemplo, de Djavan, na música O Oceano, disse: longe de ti tudo parou, e esquecera de mim. Ele utilizou o pretérito mais que perfeito em sua forma simples. Ah, professor, mas se a banca pedir que eu passe para a forma composta, bem facinho, ó. Para você passar para a forma composta, é bem simples. Primeiro você vai ter que escolher um desses dois verbos, só pode ser esses dois, olha. Ou tinha, ou o tinha, ou havia. Um desses dois. Tinha ou havia. Beleza? Tem que ser um desses dois. Ou tinha ou havia. Beleza, professor. E agora? Aí, professor, é o seguinte: em vez de você colocar o próximo verbo terminando em ra, você vai terminar no particípio. E o que é particípio, professor? É aquele verbo que termina em ado ou ido, né? Você escolhe um desses verbos, tinha ou havia, pode ser qualquer um. Em vez de você colocar o próximo verbo terminando em ra, você coloca terminando no particípio, ado ou ida. Também pode ser no feminino, né? Ada, ida. Por exemplo, amara está na forma simples. Se eu quisesse colocar na composta, eu poderia dizer, olha, tinha amado. Tinha amado. Vendeira está na forma simples. Se eu quisesse passar para a forma composta, eu poderia dizer, olha, havia vendido. Pronto. Beleza? Havia vendido. Só isso. Tranquilidade, sem estresse, sem problema. Professor, vamos lá fazer a questão? Vamos, meu querido. Olha aqui. Ó, nascera terminou em a. Terminou em a. Então, esse verbo está no pretérito mais que perfeito em sua forma simples, né? Simples. E o que é o pretérito mais que perfeito, hein? É o passado, passado do passado. Beleza? Vamos lá então, ó. Letra A, ocorreu antes, ou seja, antes é o quê? Passado, né? Passado, de outra ação passada, ou seja, passado do passado. É o passado do passado. Gabarito letra A. Né? Letra B, ocorrerá em um momento posterior, é futuro. Ocorreu em um momento específico e delimitado? Não, ninguém sabe, né? Ninguém sabe qual foi esse momento. D, ocorre de forma contínua e habitual no passado. Não é isso, né? O passado do passado. E letra E, ocorreria no futuro? Não, é o passado do passado. Assim, a 4 a gente já matou, vamos fazer a questão de número 5. Bem simples, ó. Diz o seguinte: em uma constante atração por tudo o que é desprezado pela espécie dominante na Terra. O termo destacado assume no contexto em que se insere função de, olha, como é que isso daí, professor, vai cair na minha prova? Cai desse jeito, gente. Olha, a prova é que a questão é de 2025, banca e decão. O que é que você vai fazer? Vai pausar o vídeo, vai tentar responder e vai soltar. Aí o professor faz o gabarito com vocês. Uma, duas, meia aí. Pausou, show de bola, sem estresse, sem problema. Meus queridos, olha, eu sei que na escola a gente aprende que o, né, o e a são artigos, artigos definidos. É, professor, a gente aprende assim na escola, mas tenha cuidado, porque além de ser artigo, eles também têm outra classificação muito relevante para a sua prova. Eles podem ser artigos, mas podem ser também pronomes, pronome, vou até abreviar aqui, olha, demonstrativo.
né? Pode ser pronome demonstrativo. E para isso, há duas condições. Quando é que ele vai ser pronome demonstrativo? Primeiro, na frente dele, você tem que achar ou o que ou o de. Pronto. É a primeira condição. Para o A ser pronome demonstrativo, na frente dele eu tenho que achar ou o que ou o de. Um desses dois. Tenho que achar. Beleza, professor. Tenho que achar ou o que ou o de. É. E agora, professor, o que é que eu faço? Além disso, gente, ó, achou o que? Achou o de na frente? Aí você vai tentar trocar esse o ou a por aquele, aquele, aquela ou aquilo. Beleza? Peraí, professor. São dois passos. Primeiro, para ser pronome demonstrativo, tem que ter o que ou o de na frente. E esse é o passo um. Fiz o passo um, qual é o passo D? O 2. Tem que trocar o ou a por aquele, aquela ou aquilo. Se você conseguir, é pronome demonstrativo. Vamos ver aqui, ó, se não é isso. Eu digo o seguinte, olha. Uma constante atração por tudo o que, ó, já tem o que na frente. Passo um, ok. Vamos colocar aqui, olha. Passo um, ok. Já tem o que na frente. Qual é o passo dois? Eu pego esse o, pego esse a, tento trocar por aquele, aquela ou aquilo. Será que eu consigo? Olha, uma constante atração por tudo aquilo que é desprezado. Consegui trocar por aquilo, ó. Tem o que na frente, consegui trocar por aquilo. Então ele é o quê? Pronome demonstrativo. Nosso gabarito seria letra E de eita, professor. Essa eu não sabia. Pois é, anote aí no seu material. Questão muito boa, 2025, para você ficar bem atualizado. Show? Vamos à questão 6. Ó, dá uma olhadinha na questão 6, certo? Questão 6 diz assim, ó. Os elementos conectores enumerados no excerto a seguir introduzem orações subordinadas respectivamente. Você que faz, né? Que tipo de oração é essa? É uma oração adverbial e adjetiva, substantiva e adjetiva, enfim. Vamos lá. Pause o vídeo, tente fazer. Quando você fizer, você solta e o professor dá o gabarito para você comentadinho, do jeito que eu estou fazendo. Vamos lá. Água. Você já deve ter pausado, deve ter respondido. Agora vem ver a correção e o professor vai levar você à correção. Vem aqui comigo, certo? Porque essa banca, ela ama duas classificações da palavra aqui, né? Vamos lá, o que foi que ela cobrou aí, ó? Ele pegou o quê? E quis saber se você sabe a diferença entre pronome relativo e conjunção integrante. Vamos lá, ó. Vamos ver se você desenrola, né? Ó, professor, ele quer ver se eu sei a diferença entre pronome, pronome relativo, que é diferente de conjunção integrante. Beleza? Pronome relativo e conjunção integrante. Beleza? Meus queridos, vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Veja só. Para ser pronome relativo, o que é que eu preciso? Gente, eu preciso trocar o que por o qual e seus variáveis. Como assim? O qual e seus variáveis? É, olha, o qual, a qual, as quais, dos quais, com as quais, tudo que envolva qual, beleza? Se eu conseguir trocar o que por o qual e seus variáveis, pronto, eu tenho um pronome relativo. Show de bola? Ah, professor, qualquer coisa que envolva qual, né? O qual, a qual, as quais, com os quais, sim. E para ser conjunção integrante é mais fácil ainda, ó, porque você vai conseguir trocar esse que por isso, por disso ou por nisso, beleza? Vamos ver um exemplo? Ó, eu digo para você o seguinte: o, o, os alunos que estudaram, estudaram, foram à
Aprovados. Os alunos que estudaram foram aprovados. Ó, segundo, eu poderia dizer assim, ó, Carlos falou que foi aprovado. Vamos lá. Esse primeiro que, qual é a classificação dele? Olha, os alunos que estudaram foram aprovados. Gente, eu poderia pensar, olha, os alunos, os quais, os alunos, os quais estudaram foram aprovados. Os alunos, os quais. Consigo trocar por os quais, ó, pronome relativo. Show de bola. Agora, olha aqui, olha. Carlos falou que foi aprovado. Faria sentido eu dizer, Carlos falou o qual foi aprovado? Não, né? Mas vamos lá, olha. Passe um tracinho antes desse aqui. Eu poderia dizer assim, olha. Carlos falou isso. Carlos falou isso. Veja, eu troquei tudo que está. Não é só o que não, viu? Muita gente fala assim: Carlos falou isso, foi aprovado. Não. Você troca tudo que está a partir do que para frente. Por isso, disso ou nisso. Carlos falou isso. Consegui trocar por isso? Conjunção integrante. Só que cada classe gramatical dessa introduz um tipo de oração. Né? Se eu tiver pronome relativo, eu terei um tipo de oração. Se eu tiver conjunção integrante, eu terei outro tipo de oração. Tem um bizu para cada. Ó, no pronome relativo, você vai pegar esse bizu aqui, olha, prosa. Né? Pega esse bizu, a palavrinha prosa, certo? Como assim, professor, esse prosa? PR significa pronome relativo. E esse osa, oração subordinada adjetiva. Pegue o prosa, olha. Se há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva. Ou seja, quando eu encontrei esse pronome relativo aqui, eu entendi e procurei, né, o prosa, né? Eu achei o prosa. Se há pronome relativo, a oração subordinada adjetiva, prosa, né? E a conjunção integrante, professor, gente, é tão fácil. Ó, você não troca por isso, disso ou nisso? É, professor. Volte essas palavras de trás para frente, dá o que, olha? O de oração, S de subordinada e S de substantiva. Oração subordinada substantiva. Disso, ó, O de oração, S de subordinado e S de substantiva. Oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. É só voltar de trás para frente. Então, achei a conjunção integrante, olha, oração subordinada substantiva. Né? É só você pegar isso, disso e nisso e voltar de trás para frente que você lembra qual é a oração que a conjunção integrante introduz. Venha cá comigo. Olha aqui a questão, certo? Olha aqui comigo a questão para você ver se cai ou se não cai desse jeito. Bom, questão 6 diz assim, olha, morreu sem ao menos saber que, sem ao menos saber isso. Se eu consigo trocar por isso, esse cara é uma conjunção integrante. Qual é o bizu? Só voltar de trás para frente, olha. Oração subordinada substantiva, certo? Então já elimina a letra A, já elimina a letra B, já elimina a letra E. A primeira é uma oração subordinada substantiva. Ao tentar consolar seres que estavam mortos, os quais estavam mortos. Consegui trocar por os quais pronome relativo. Qual é o bizu? Prosa. Se há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva. Nosso gabarito, letra C de contra-cheque, é o que vocês estão doidos para pegar. Beleza? Tranquilidade de Jesus, sem estresse, sem problema. Matamos mais uma questão, né, com um bizu muito bom. Show? Vamos lá, questãozinha número 7. Estamos quase chegando ao final. Essa é massa, ó. Mais uma, ó, de 2025, certo? Ó, todas as questões dessa aula são bem atuais. Ele diz o seguinte, ó, contrariamente ao trecho destacado, o sinal indicativo de classe se faz presente corretamente em. Ele quer ver aqui onde é que está certo. Qual é o sinal indicativo de classe que está certo? Pause o vídeo, tente responder. Pausou, respondeu, deu certo, agora é comigo. Vamos lá, professor. Tem bizu? Tem. Você vai aprender isso aqui cantando. Ó. Quando é com lugar é muito fácil. Você vai cantar assim, olha. Se vou, se vou.
A. Volto da crase haverá. Aí, ó. Tá uma exclamaçãozinha aqui. Aqui você vai botar assim, olha. Se o a volto de crase para quê? Certo? Você canta aí, gente, igual a musiquinha de Natal, né? Jingle Bell, a gente não cantava Jingle Bell, acabou o papel, não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal, né? Assim, então você canta do mesmo jeito, olha. Se voar, volto da crase haverá, se voar, volto de crase para quê? Por exemplo, olha, eu vou a Natal, tem crase? Olha, quando você vai a Natal, beleza. Você volta de Natal. Se eu vou a Natal, eu volto de Natal. Se eu volto de, crase pra quê? Ou seja, não coloca, não tem necessidade. Vou a Mossoró, tem crase? Cara, eu vou a Mossoró, mas quando eu volto de Mossoró. Se voar e volto de, crase pra quê? Não uso. Agora, se eu dissesse vou à Bahia, eita, eu vou à Bahia, mas eu volto da Bahia, né? Volto da, se volto da, crase haverá. Se voar, volto da, crase haverá. Vou à Paraíba, eu vou à Paraíba e volto da Paraíba. Se eu voar e volto da, crase haverá. Professor, tem exceção? Tem só uma. Ó, se você voltar de, a lógica é que não use crase, né? Porque se eu volto de, crase para quê? Beleza, só tem uma exceção. Qual é, professor, a exceção? Você pode usar se a palavra estiver especificada. Como é, professor? Eu digo, vou a Mossoró, tem crase? Não, não tem crase. Mas eu volto de Mossoró, professor. Por isso que eu não uso crase, né? Eu vou a Mossoró, volto de Mossoró. Não uso crase. Beleza. Mas se eu dissesse assim, olha, vou a Mossoró, terra de Santa Luzia. Agora tem. Por quê? Porque eu especifiquei Mossoró. Eu digo, vou a Natal, tem crase? Não, porque eu volto de Natal. Se voar, volto de crase para quê? Mas se eu dissesse, vou a Natal dos Fortes dos Reis Magos, aí tem, porque Natal está especificado, beleza? Vamos lá, ele quer um corretamento, olha. A Berna, eu vou a Berna e volto de Berna, né? A Atenas, eu vou a Atenas e volto de Atenas. Se voar, volto de crase para quê? A Âncara, eu vou a Âncara e volto de Âncara. Beleza? A Islândia, eu vou à Islândia, mas volto da Islândia. Se voar, volto da crase haverá. Nosso gabarito, letra D de dinheiro. A Amsterdã, eu vou a Amsterdã e volto de Amsterdã. Se voar e volto de, crase para quê? Show de bola? Questãozinha boa, nosso gabarito letra D. Só com o bizu a gente pegou. Vamos finalizar com a questão de número 8. Diz assim: em se tratando da disposição dos elementos morfossintáticos do período em evidência, é correto afirmar que você que vai fazer. Pause o vídeo e tente fazer. Vamos lá? A maioria das amostras do estudo foi coletada no Pacífico. Pessoal, olha, veja só. Quem é o sujeito dessa oração? Quem é que foi coletado no Pacífico Norte? A maioria das amostras do estudo. Beleza. Você concorda comigo que ela foi coletada? Ela coletou, ela praticou a ação de coletar, não, ela foi coletada. Ela sofre a ação de ser coletada. Se ela sofre a ação de ser coletada, essa voz é passiva. Dá para eliminar alguma? Dá. Ó. Aqui fala de ativa, né? Show de bola. Tranquilo. Show? No paz, certo? A letra D diz assim, olha, já fazem semanas que os testes foram concluídos. Não, né? Tem como a gente saber isso? Não, a maioria dos estudos foi coletada no Pacífico Norte. Eu só sei onde foi, eu não sei quando foi. Então, a gente já elimina a letra D. Beleza. A letra B diz que, e a letra C diz que está na voz passiva sintética. Gente, olha, pegue um bisu com o professor. Sim.
sintética. Sintética começa com S, e esse S lembra a palavrinha se. Eu só tenho voz passiva sintética se na frase tiver o se, a partícula passivadora, né? Eu tenho se nessa frase? Tenho não, gente. Se não tem se, não tem como ter sintética. Ó, sintética começa com S de si. Se não tem si, não tem como ser sintética. Já elimino a letra B e já elimino a letra C. Vamos lá. Meus queridos, eu quero saber se o agente está expresso ou não. Vamos lá. A maioria das amostras do estudo foi coletada. Mas quem foi que coletou? Você sabe quem foi que coletou? Porque ele disse que onde foi? No Pacífico Norte. Onde foi, eu sei. Mas quem foi que coletou? Porque ele diz, olha, foi coletada, mas foi coletada por quem? Eu não sei por quem foi. Ou seja, quem coletou, eu não sei. Ele diz, olha, a maioria das amostras do estudo foi coletada. Beleza, foi coletada, mas por quem? Não dá para saber. Então, o agente não está expresso sem agente expresso, beleza? E assim, meus queridos, nós temos como gabarito letra D e finalizamos com uma horinha certinha, o tempo que eu tinha, não descumpri, né? Ó, professor, marcamos aí um encontro, pegamos a banca IDECAN, em breve nós teremos outras bancas como Compev, Funcene e assim sucessivamente. Eu espero que você tenha gostado da aula, um abraço, que Jesus abençoe e se Deus quiser, até a próxima. Lembre sempre o bizu, vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Fui.